Oi pessoal, tudo bem? Hoje quero continuar com vocês a dissecação de alguns pontos aqui de um artigo específico que tem abordado aí ao longo dos últimos vídeos, né? Que é este artigo que está na tela, que é Música, Estética e o Nada, cujo link deixarei na descrição para quem quiser ler por completo, né? Quem ainda não leu aí, não entrou em contato com o artigo todo, eu vou deixá-lo para vocês poderem ler aí este artigo que eu escrevi e que estou abordando em vários vídeos. Dessa vez vou abordar o fragmento de número 6 sobre Victor Hugo e a questão do grotesco e do sublime, e vou acrescentar algumas coisas, né, trazer mais para a esfera contemporânea, né, na verdade. E eu já abordei em outro vídeo algumas questões sobre o Victor Hugo, né, um vídeo um pouco mais antigo, aí, de meses atrás, e aí quem quiser ver também, né, este assunto vai complementar o assunto de agora. Se eu não me engano, o título do vídeo é Victor Hugo, sobre o grotesco e o sublime também, alguma coisa desse tipo, eu não lembro bem o título exatamente do vídeo, mas dá uma boa introdução aí a algumas dessas questões, então eu já vou falar aqui direto, tá? Como uma complementação, então não vou abordar tudo novamente aí sobre estes outros pontos do Victor Hugo, que é um pensador interessante, e o que nos interessa aqui mais propriamente é saber algumas questões aí internas a uma de suas obras, que é Do Grotesco e do Sublime, que é um livro que influenciou bastante ali os estetas, né, e compositores, artistas, etc., no século XIX, principalmente, né, a segunda metade do século XIX. Então, vou fazer a leitura aqui do fragmento e comentar um pouco com vocês. Então, vamos lá. Victor Hugo estava certo quando interpretou a arte na modernidade pelo viés da alternância entre o sublime e o grotesco, em suas generalidades dentro de obras diversas. Hoje, porém, devemos ir além, e talvez o próximo passo só será possível através da simultaneidade dos extremos do sublime e do grotesco, dentro de um só e mesmo artista. Então vamos por partes, né, que eu vou tentar então fazer uma breve explicação para alguns pontos e algumas digressões. Então, do início ali, Victor Hugo estava certo quando interpretou a arte na modernidade pelo viés da alternância entre sublime e grotesco. Então, uma pequena recapitulação aí sobre essa obra dele, do sublime e do grotesco. Como que ele interpreta, tá, basicamente aí a história da arte desde ali os gregos, mais ou menos, até agora. Ele coloca precisamente esta questão aí do sublime e do grotesco para tentar avaliar. E ele vai traçando aí as diferenças entre literatura épica, literatura trágica, né, e lírica. E então, basicamente, algumas delas vão ter alguns componentes e vão ter sim tanto os componentes do grotesco quanto do sublime. Só que na medida em que vai se chegando mais perto aí da modernidade, sobretudo a partir de Shakespeare, né, que é um autor que ele aborda bastante aí nesta obra, a gente consegue ver que a questão do sublime ela começa a se encontrar com o grotesco dentro da mesma obra. Ou seja, enquanto nos antigos para ele isso estava um pouco separado, por exemplo, os antigos iam fazer uma comédia, que talvez seja um gênero que esteja mais perto daquilo que ele concebe aqui como grotesco, tá? Os antigos colocariam, né, tudo que, entre aspas, grotesco dentro de uma mesma obra. Pensando, por exemplo, Aristófanes, certo? Então, tudo que ele faz ali, das piadas mais irônicas, até as coisas mais ácidas, as críticas políticas, etc., né, até as cenas mais vulgares, digamos assim, grotesco também tem sentido do vulgar, né? Tudo isso era colocado dentro de determinadas obras, enquanto as tragédias já tentavam se manter mais numa atmosfera que pode-se dizer mais sublime. Então, ela tentava manter aquela linguagem ali o tempo inteiro, certo? Não tinha uma oscilação de do nada no meio de uma tragédia ter algo grotesco que saísse daquilo ali, entende? Ou algo vulgar. Não, tanto a linguagem tendia a ser mantida de modo elevado, como as temáticas e ações, né, acontecimentos internos aos dramas gregos e, né, podemos acrescentar, dramas musicais gregos. Né?
Então, o que o Vitor Hugo começa a notar é que quando vai chegando aí na modernidade, até os seus contemporâneos ali, né, depois da Renascença, aí vem Shakespeare e daí em diante, até chegar no século dele ali, que é o XIX, né, e isso aí foi se aprofundando, ou seja, essa alternância entre o sublime e o grotesco, ela foi como que sendo diversificada e aprofundada, de modo que, por exemplo, de fato, quando a gente lê Shakespeare, a gente vê por exemplo, no caso do Hamlet, né? O Hamlet, por mais seja uma tragédia, algo sério, né? Um conteúdo sério, a morte do pai dele, traição, suposta traição da mãe, né? Não bem uma traição, mas a mãe dele casa muito rápido, né? Com outro rei lá e tal. Enfim, são assuntos pesados, digamos assim, a morte da Ofélia, né? Então são assuntos trágicos, pesados, de certo ponto de vista. Só que, ao mesmo tempo, o Shakespeare consegue casar isto, né? Pontos aí bem profundos da peça com tiradas sarcásticas, com ironias, com piadas, com assuntos às vezes mais vulgares. Né? Isso está se alternando ali o tempo inteiro. Então, isto, né, é um exemplo onde o Victor Hugo vê como aí mais um meio, né, estético que a modernidade trouxe. Né? Aqui só um exemplo, né, do Shakespeare, mas estaria também dentro de outras peças. A gente pega, né, o Shakespeare porque é um clássico e porque isso está muito claro. Né? Por exemplo, no próprio Romeu e Julieta a gente também vê muito isso, ou seja, aquela alternância entre questões mais profundas ali, voltadas às questões amorosas e tal, né? Tudo isso é misturado com cenas justamente mais vulgares ou com uma linguagem, né, também mais vulgar, alternando-se com uma linguagem mais elevada. A questão poética com uma questão em prosa, também o Shakespeare tinha isso, né? Ou seja, uma linguagem poética elevada com uma prosa mais coloquial, digamos assim, né? Enfim, então tudo isso se alternava numa mistura, no caso do Shakespeare, bem típica dele, né? Mas que isso poderia ser observado aí dentro de outros escritores também. Então, apenas aí dois exemplos, né? Romeu e Julieta e Hamlet, para vocês terem uma ideia, assim, né? Pelo menos para quem já leu esses clássicos aí, vai relembrar isso. Então, o Victor Hugo fala que isso vai se aprofundando, né? Até mesmo você chegar aí nessa alternância de um modo mais exagerado. Então, basicamente, né, a gente tem que saber isso para interpretar esse fragmento. Tá? O que eu digo, então, isso na primeira parte, certo? Do fragmento. Agora a segunda parte, que eu escrevo. Hoje, porém, devemos ir além, e talvez o próximo passo só será possível através da simultaneidade dos extremos do sublime e do grotesco dentro de um só e mesmo artista. Então, o que eu estou propondo aqui, ou pelo menos aí tentando trazer, né, a esfera contemporânea e do que a gente pode extrair disso para, inclusive, tentar aí novas questões poéticas e estéticas, é justamente isso, ou seja, que eu noto que existe ainda uma separação entre essas coisas, não que não que essa separação não possa existir, ela deve, inclusive, continuar existindo até para manter essa diversidade aí da arte, né? Mas que uma coisa pode ser aprofundada, isso sim, ou seja, essa questão do sublime e do grotesco, ela pode continuar a ser mais aprofundada. Né? Em qual sentido? No sentido de que, se muitas vezes os artistas ainda continuam a separar as duas coisas, né? Não apenas dentro de obras distintas, mas muitas vezes dentro de uma estética própria, no colocamento de si no mundo, e daí em diante, é possível se elevar nessa questão mais ao extremo, né? Onde o sublime e o grotesco seja possível enquanto simultaneidade dentro de um mesmo artista, não apenas em suas obras, mas se a gente pensar bem, a sua estética de vida ser trazida às suas obras nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, que muitas vezes os próprios artistas, quando eles precisam se colocar numa sociedade, e isso vai se refletir dentro de suas obras, eles precisam expressar só uma parte de si mesmos. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, um artista, às vezes ele quer fazer uma música mais séria, né, vamos dizer assim, uma música de concerto, então logo ele não pode ir para outros tipos de música. Eu estou colocando aqui na generalidade, tá, pessoal? Não estou falando que não existam artistas que alternem as coisas, não. Mas muitas vezes o que acontece é que o artista, na hora que ele
quer criar uma imagem de si, essa imagem ela tem que ser vinculada a uma das coisas. Então, ou seria esse grotesco, entre aspas, ou esse sublime, entre aspas. A gente ainda vê isso, certo? E o que carece ainda de existência é muitas vezes aquele que pode abarcar a totalidade. Ou seja, que pode alternar entre o sublime e o grotesco, não apenas dentro de uma mesma obra, eu quero dizer, como fez o Shakespeare, mas inclusive fazer uma obra totalmente sublime e uma totalmente grotesca, por exemplo. Entende? E depois misturar isso de determinadas formas. E daí em diante. Ou seja, como se o artista pudesse, então, a partir dessa nova visão, trazer a totalidade da existência humana para dentro da questão estética. Por quê? Porque se a gente pensar bem, a vida ela se dá dessa forma. Ou seja, a gente não está o tempo inteiro só pensando coisas sérias. A gente está pensando uma coisa séria e depois do nada fazendo uma piada. E do nada pensando algo mais vulgar. E do nada pensando algo elevado. E daí em diante. Então, muitas vezes, o artista ele não consegue passar isso. Ou seja, a totalidade de si para dentro da esfera estética. E talvez isso fosse uma questão interessante, né, a ser pensada aí e que ajudaria nesse processo justamente de levar ainda mais à frente esse extremo entre o sublime e o grotesco. Certo? Claro, isso pode ser pensado de várias formas, né? Mas eu acredito sim que essa dualidade de sublime e grotesco, elas são esta dualidade, né, entre esses dois conceitos, seja algo interessante sim para repensarmos aí as possibilidades dos artistas, né, e até que ponto eles podem justamente jogar com essas coisas, né, para acabar aí aprofundando mesmo a experiência estética, certo? Então, enfim, né, isso é uma das questões aí que podemos extrair deste fragmento em si, certo? E que, claro, que não quero esgotar o fragmento, outros podem trazer novas coisas, interpretar aí de outras formas, né? Mas basicamente eu queria fazer algumas digressões aí sobre este fragmento. E então, né, comentem aí ou deixem sugestões críticas, né, sobre essas questões. E então vamos pensando aí em novas questões em cima disso. E também, para quem não leu ainda o Victor Hugo, este ensaio estético dele, faço aí o convite também. E para quem não leu o artigo, vou deixar mais uma vez aí falando, né, o link na descrição desse vídeo. Então, um grande abraço a todos, pessoal. Um grande abraço. E até a próxima.